Olha, muita paz para você também. Pode parecer estranho que aqui eu deixarei hoje gravado, no entanto, para mim não é. E isso para mim é o que importa. A realeza não precisa que ninguém os defenda. E nem eu venho com essa proposta. Venho apenas com uma única mensagem. Quem teve a sua vida finalizada foi um ser humano que por acaso, estava ocupando um cargo de rainha da Inglaterra. Poderia ser alguém muito próximo a mim, poderia ser alguém muito próximo a você, poderia ser alguém muito próximo a alguém que você é muito próximo e assim por aí em diante. No entanto, o que nós temos que levar em conta é que foi a vida de um ser humano. Não vou nem entrar aqui em detalhes sobre a questão de seus méritos ou não. Não me compete isso aqui. Me compete sim, e em defesa da vida, e em defesa do respeito ao outro. Hoje eu me peguei pensando, né? A mãe do rei Charles, hoje rei Charles, ela desencarnou. Será que isso é um motivo de nós termos um sentimento fraterno? Sim, que é um irmão nosso que perde a sua existência aqui na vida, na Terra. É um irmão nosso que conviveu conosco 75 anos. Se fez certo, se fez errado, a gente já sabe que é uma defesa que será feita pelo próprio ser espiritual no mais além. Não compete a nós fazer julgamentos, muito menos condenações. Eu fico surpreso quando eu assisto, às vezes, determinadas produções em que buscam diminuir o papel daquele ser humano, que buscam criticar aquele ser humano, fazendo chacota, fazendo atitudes, no meu sentimento, desrespeitosas. No meu sentimento. É por isso que eu venho externar aqui essa minha opinião. Poderia ter sido a minha mãe biológica, poderia ter sido a sua mãe biológica, um ser humano. Por que então tanto desrespeito? Por que então tanta chacota com alguém que não merece isto, não é? Primeiro eu penso que ninguém merece isto. Estamos aqui todos, é bom lembrar sempre, por uma justa causa. Aqui não existem santos, aqui não existe ninguém que não seja cheio de erros, cheio de falhas. Então nós precisamos buscar um meio, aprender um meio de evitar a todo custo o desdém, o desrespeito, e que possamos aviltar a família dos outros. E não é isso que eu tenho visto. Eu já me parei pensando, se isso fosse 1960, 70, será que teria esse tipo de tratamento? Vivemos numa época em que aparentemente tudo é possível e tudo é necessário. De onde foi que nós tiramos essa ideia equivocada? De onde? De onde foi que nós tiramos a ideia equivocada de que o erro deve passar a ser a regra? De onde foi? Quem trouxe para nós essa novidade? Sim, um erro. As famílias de alguém
que eventualmente usa drogas sabe o sofrimento da família com aquele ser, com aquele ente querido. Então, quando se fala em liberação de drogas, seguramente ou é alguém drogado ou é alguém que não faz a menor ideia do sofrimento da família com aquele ente querido. Como eu sei essa realidade, tanto pessoal quanto profissional, eu sei que não tem sentido algum. Então, cabe a nós, que temos um discernimento e um pouco de equilíbrio, buscar a causa, qual é a origem, afinal de contas, dessas empreitadas, né? Liberação de drogas. De onde vem esse registro? Você que é pai, que é mãe, neste momento e que tem responsabilidade pelos seus atos e que ainda tem algum tipo de sentimento pelos seus filhos, concorda com isto, discorda disto, desse ponto de vista? Então nós temos que buscar essa... Em tudo na vida nós precisamos parar e analisar com frieza, com equilíbrio. E se fosse comigo? Isso eu aprendi com uma pessoa. E se fosse comigo? E se fosse comigo que tivesse acontecendo isso? E se fosse a minha mãe que tivesse desencarnado? Como eu me sentiria vendo as pessoas fazendo chacota nas redes sociais? E se fosse com você? Como você se sentiria? É a minha pergunta. Se você fosse o príncipe Charles, o rei Charles, como é que você estaria se sentindo neste momento? Não é porque é uma figura pública longe de você, absolutamente, que é permitido. Tem coisas que a nossa consciência, o nosso nível de consciência deve dizer sim ou não. Jesus disse uma certa feita, sim, sim, não, não. Qualquer palavra entre essas duas são palavras malévolas que não levam para lugar algum bom. Sim, se você concorda, não, se você discorda. Se você concorda comigo, na medida do possível, sempre que houver condição, diga não, não devemos tratar ninguém com esse desrespeito, com essa maledicência. Afinal de contas, é um ser humano e todo ser humano merece, tem direito a ser respeitado. Atire a primeira pedra aquele que não for cheio de defeitos, disse nosso Mestre Jesus, o Galileu. Então eu digo sempre aqui, todos os dias, que eu rezo na cartilha dele. Parei hoje, me vi pensando, digo, meu Deus, né? Quanta falta de humanidade. Mas é uma brincadeira. Mas com brincadeira também pode se ferir muito outras pessoas, né? Eu não queria ver o nome da minha mãe nas manchetes sendo motivo de chacota, de desrespeito, de gozações, de bullying. Não estou aqui a pedido nem a mando do rei. A realeza não precisa que ninguém os defenda, mas toda a família deve ser respeitada. Toda a família deve ser encarada com um olhar fraterno. Nós não estamos aqui presos por acaso nessa teia chamada vida. Não existe a lei do acaso. Se você pensa isso, pode tirar o seu cavalinho da chuva, como se fala popularmente. Estamos aqui presos uns aos outros por um motivo muito justo, porque somos todos devedores, somos todos endividados. Somente por isso estamos aqui, nessa teia de aranha chamada vida, nesse planeta terrível de provas, nesse planeta denso de expiações, nesse planeta onde a predominância do mal
E que um bem que você faça fará toda a diferença. Uma única fagulha de luz ilumina uma escuridão imensa. Vamos pensar juntos, é um convite meu para você. Namastê, namastê. O Deus que habita em mim cumprimenta o Deus que habita em você. Jesus esteja em seu coração. Muita paz, muita paz. É a nossa querida irmã que desencarnou. Que a espiritualidade a acolha, a receba em seu coração. Muita paz, muita paz.